Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade à nossa programação de eletricidade, tá? A gente falou sobre a lei de Coulomb, sobre campo elétrico de uma carga pontiforme e vamos falar neste vídeo sobre potencial elétrico, tá? Entretanto, como o potencial envolve energia no campo elétrico, vamos fazer aqui uma breve revisão sobre trabalho e energia, tá? Assunto que nós abordamos lá em mecânica, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Basicamente, nós temos dois tipos de energia: energia cinética e energia potencial. Energia cinética é uma energia que está associada ao movimento de um corpo. E energia potencial é uma energia que se encontra armazenada no corpo. A energia potencial ela pode se apresentar nas formas gravitacional, elástica, elétrica, química ou nuclear. Mas afinal de contas, o que é energia? Quando é que um corpo tem energia? Um corpo tem energia quando ele tem a capacidade de realizar um trabalho. O que é isso, professor? Veja, na física, tá? Quem realiza trabalho é uma força. Tá? Toda vez que uma força desloca ou se opõe ao deslocamento de um corpo, ou toda vez que uma força deforma um corpo, ela está realizando trabalho. Tá? Então, se um corpo tem energia, então ele tem a capacidade de aplicar uma força sobre outro corpo, tá? E provocar nesse outro corpo um deslocamento, tá? Ou provocar nesse outro corpo uma deformação, entende? Ok? Então toda vez, ó, que um corpo está em movimento, por exemplo, tá? Ele tem energia, energia cinética. Por quê, professor? Porque ele tem a capacidade de realizar trabalho. Imagine um bloco em movimento. Se ele encontrar uma mola, né, ele vai comprimir essa mola. Então ele vai realizar um trabalho. E ele só realizou esse trabalho porque ele tinha energia. E essa energia associada ao movimento dele a gente chama de energia cinética. Tá? Professor, e se o bloco não comprimir a mola? É porque ele não tem energia, né, necessária para realizar esse trabalho, né? Ok? Então, toda vez que um corpo tem energia, ele tem a capacidade de realizar trabalho, ok? Então, pessoal, veja, vamos supor que eu queira levantar esse bloco até uma certa altura, tá? Eu vou pegar uma corda, vou amarrar no bloco e vou puxá-la até essa altura. Durante esse deslocamento, quantas forças atuaram no bloco? Duas. Uma força foi aplicada por mim, né, que foi transmitida através da corda, e a outra força é o peso do bloco, né, a força de atração que a Terra exerce sobre ele. Então, o que a gente tem que se ligar é o seguinte, ó, é que durante a realização de um trabalho, tá, uma certa quantidade de energia é transferida do corpo que realiza trabalho, ou seja, do corpo que aplicou a força, tá? Para o corpo que recebe o trabalho, ou seja, para o corpo que ficou sob a ação da força durante o deslocamento, tá? Só que mais um detalhe, quando essa energia é transferida, ela é transformada de uma modalidade em outra modalidade. Por exemplo, eu transferi energia para o bloco, tá? Só que ao ser transferida essa energia, tá? Ela mudou, ela sofreu uma transformação. Eu perdi energia potencial química que eu obtive através dos alimentos, tá? E o bloco ganhou, armazenou essa energia na forma de energia potencial gravitacional, que é a energia que um corpo tem quando se encontra a uma certa altura, né, do solo, tomando o solo como referência, tá, pessoal? Então, na verdade, trabalho e energia é a mesma coisa, né? São duas grandezas, uma se transforma na outra. Quando a gente realiza trabalho, né, a gente gasta energia, mas o cara que recebeu o trabalho ganha essa energia. Então, a energia é a capacidade de realizar
trabalho, né? E o trabalho é o quê, professor? O trabalho é uma medida da energia que é transferida ou transformada através de uma força, tá bom? Então, professor, trabalho e energia é a mesma coisa, é? É a mesma coisa. Uma grandeza se transforma na outra, entende? Por exemplo, para eu comprimir essa mola, eu tenho que realizar um trabalho sobre ela, né? Realizei um trabalho. Então, quando eu realizei esse trabalho, eu transferi energia para a mola. Só que ao transferir essa energia, né, ocorre uma transformação, né? Ela se transforma de uma modalidade para outra modalidade. Eu perdi energia potencial química e a mola ganhou, armazenou energia potencial elástica. Potencial porque é uma energia armazenada, né? Elástica, porque é um sistema elástico, é uma mola, né? Tá? Então é por isso que a energia armazenada numa mola a gente chama de energia potencial elástica. Então você perceba que um trabalho se transformou em energia, né? Aí, se eu colocar dois blocos aqui, por exemplo, tá? O que é que vai acontecer? Ora, se eu liberar esses dois blocos, né? Essa mola aqui vai empurrar os blocos, vai deslocar os blocos. Então, ela realizou um trabalho. E ela só realizou esse trabalho porque ela possuía energia, entende? Aí, professor, essa energia da mola se transformou em que tipo de energia? Inicialmente, energia cinética, né? Porque os blocos não entraram em movimento. Só que, como os blocos pararam, é porque essa energia cinética ela foi dissipada. Ela deve ter sido transformada em calor, entende? Por conta de quê, professor? Por conta do atrito. Vamos supor que esses blocos aqui, eles estavam numa superfície rugosa, com atrito, né? Então, quando os blocos foram se deslocando, a força de atrito foi realizando trabalho. A força de atrito é uma força dissipativa. Quando ela realiza trabalho, tá? Ela diminui a energia total do sistema. Então, a energia cinética foi diminuindo, diminuindo durante o deslocamento e certamente ela foi transformada em calor, tá? Ó, pessoal, o calor é o quê? O calor também é uma forma de energia, né? Esses blocos aqui receberam calor, né? E se aqueceram. Quando ele se aquece, o que acontece? O grau de agitação molecular dos blocos aumenta. Significa dizer o quê, professor? As moléculas que constituem esse bloco devem ter absorvido essa energia. Entende? Ou seja, o que eu quero dizer é que trabalho e energia são grandezas de mesma dimensão, tá? Uma se transforma na outra. Tranquilo? Então, não dá para a gente, uma mola, ser comprimida espontaneamente, né? Para a gente comprimir uma mola, a gente tem que realizar um trabalho sobre ela. Situação parecida é essa aqui, ó. Eu tenho dois corpos eletrizados com carga de mesmo sinal. Então, para aproximar esses dois corpos, eu tenho que realizar um trabalho sobre ele, porque espontaneamente eles não se aproximam, né? Então, realizando um trabalho sobre esses corpos, o que é que acontece? Né? Uma certa quantidade de energia é transferida, né? De quem realizou o trabalho, né? Para os corpos eletrizados que receberam o trabalho, que ficaram sob a ação da força, né? Então, essa energia, quando ela é transferida, ela é transformada, né? Assim, então ela é transformada de energia potencial química, né? Quem realizou o trabalho perdeu energia potencial química e esses corpos armazenaram essa energia. Então esses corpos ficam com essa energia na forma de energia potencial. Energia potencial elétrica. Elétrica por quê, professor? Eu tenho aqui um sistema elétrico, né? Dois corpos eletrizados, né? É por isso que essa energia é chamada de energia potencial elétrica. Essa energia potencial elétrica, ela é calculada por essa fórmula. Eu só chego nessa fórmula através de cálculo integral. Mas ela me diz isso, que quanto maior forem essas cargas,
maior o trabalho que eu tenho que realizar, né? Para aproximá-las. Mais energia eu gasto. Então, mais energia o sistema absorve, né? Então, quanto maior as cargas, maior a energia potencial do sistema constituído por essas duas cargas, tá? Agora, perceba também que quanto menor for a distância entre as cargas, maior a energia que ela vai adquirir. É claro, não é? Quanto menor for a distância, mais trabalho eu realizei. Maior foi o trabalho realizado sobre as cargas. Mais energia eu gastei. Então, mais energia ficou armazenada nas cargas, né? Então, a energia potencial elétrica, né, desse sistema constituído por essas duas cargas é dado por essa fórmula. Agora, uma outra situação seria essa, tá? Essa carga Qzão está fixa e eu quero aproximar a carga Qzinho dela, ó. Quero colocá-la até uma certa distância D. Qual é a diferença dessa situação para a situação anterior? É que agora, quem vai armazenar essa energia potencial elétrica não é o sistema, tá? É essa carga Qzinho, tá? Então significa dizer, quando eu tenho uma carga fixa, para eu colocar outra carga ali próximo a ela, essa carga tem que ter uma certa quantidade de energia potencial elétrica. Ela tem que ter uma certa quantidade de energia potencial armazenada. Você perceba o seguinte, essa carga fixa, ela gera em torno de si um campo elétrico, não é assim? Ela estabelece em torno de si um campo elétrico. Então, para eu colocar uma carga, tá? Nesse ponto A do campo elétrico, que se encontra a uma distância D da carga geradora, essa carga tem que ter uma certa quantidade de energia potencial, tá? Então, para eu colocar uma carga no ponto de um campo elétrico, essa carga tem que ter uma certa quantidade de energia potencial elétrica. Você perceba também que essa energia potencial elétrica, ela é diretamente proporcional a essa carga. É claro, quanto maior for o trabalho, quanto maior for o valor dessa carga Qzinho, maior o trabalho que eu vou ter para colocá-lo ali. Maior a energia, né, que ela vai ter que ter para ficar ali. Maior vai ser a energia potencial elétrica que ela tem que ter naquele ponto. Então, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre elas é constante, né? Essa constante, ó, a gente representa por VA, tá? E corresponde ao potencial elétrico daquele ponto A, onde a carga foi colocada, tá? Então, aquele ponto tem um potencial elétrico. Agora, se eu colocar naquele ponto uma carga de prova, Qzinho, ela vai adquirir uma energia potencial, tá? Então, professor, o que é o potencial elétrico de um ponto de um campo elétrico? Vou explicar já já. Observe. A energia, tanto a energia como a carga, são grandezas escalares. Então, o potencial também é uma grandeza escalar. Isso significa dizer o que, professor? Ó, significa dizer que o potencial elétrico, ele nem tem direção e nem tem sentido. Logo, ele não deve ser representado por um vetor, tá? Segundo, num sistema internacional, a energia é dada em joule, a carga é dada em coulomb, e o potencial vai ser dado em joule por coulomb. Essa relação, joule por coulomb, a física chama de volt, tá? Então, o potencial elétrico de um ponto de um campo elétrico é dado em volt. Então, o que é o potencial elétrico, professor? De um ponto de um campo elétrico. Observe. Suponha que o potencial elétrico do ponto A seja 100 volts. Isso significa dizer o quê? Que para uma carga de 1 coulomb ser colocada ali, ela tem que ter uma quantidade de energia de quanto? Energia de 100 joules, né? Então, o potencial elétrico de um ponto de um campo elétrico é uma grandeza escalar associada àquele ponto que vai informar a quantidade de energia potencial elétrica que uma carga deve ter para ser colocada naquele ponto. Entende? Então, a cada ponto de um campo elétrico, eu associo uma grandeza escalar
denominada de potencial elétrico, tá? Então, vamos falar melhor sobre isso, resolvendo exercícios. E vamos fazer isso em outro vídeo, para que esse vídeo ele não fique mais extenso, tá bom? Então, até lá, pessoal. Um abraço.